Graças a Deus que você está aqui. Nós vamos ler apenas esse versículo. Paulo, o apóstolo, está dizendo assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Na Revista e Atualizada vai dizer assim: quando era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Fecha os teus olhos, diga assim: Deus, eu quero crescer. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Nós tivemos uma linda vigília com 88 pessoas na sexta-feira aqui. A nossa vigília, para quem não está acostumado, não sabe, ela acontece uma vez por mês, na sexta-feira que antecede a ceia do Senhor. Nossa vigília começa depois do culto, às 9h30, e termina perto da meia-noite. Nós fazemos no templo mesmo, por questão de logística e maior participação de todos. Sempre dentro dessa vigília nós ministramos uma palavra para a liderança. Toda a vigília a gente convoca a liderança. Tem algumas coisas que a gente pede, mas algumas coisas quem está comprometido, ele é convocado. Então nós tivemos aqui uma palavra, o pastor André ministrou uma palavra. Conhece o pastor André? Conhece? Eu conheço bem ele. Ele ministrou sobre o amor, não é? E discorrendo sobre o amor, inclusive 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor ágape, o amor sacrificial, o amor do tipo de Deus. E ele, citando aqui diversas coisas, o Paulo fala que o amor torna o indivíduo em uma pessoa adulta, um gente grande. E é interessante, nós precisamos amar, né, irmão? Porque se não amar, a gente não conhece Deus, porque Deus é amor. Paulo também fala assim, que quando a gente ama, tudo coopera para o nosso bem, quando a gente ama a Deus. Ele fala assim que quando a gente ama, Deus nos revela aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem o que chegou ao nosso coração. Quando a gente ama, o amor entre os irmãos é o vínculo da perfeição. Então, nós precisamos sempre entender que Deus nos amou. E por isso agora nós amamos a Deus e amamos os irmãos. Mas voltando aqui para o tema de hoje, e esse título posso dizer assim: eu quero crescer. Você quer crescer? Todos nós podemos crescer. Quando era criança eu colocava o sapato do meu pai, aí saía arrastando assim, né? O pezinho com o sapato do pai. Eu queria crescer. Às vezes alguma coisa está muito alta, né, Moisés? Não sei se o senhor tem esse hábito ainda. Aí eu pego e dou uma crescidinha assim, estou esticado assim para poder alcançar. Quem já fez isso? Então eu não estou sozinho. Nós sempre podemos crescer mais. Não dá para a gente dizer, não, já cheguei no máximo. Claro que fisicamente a gente já chegou no máximo, né? Alguns não, ainda estão treinando, vão crescer mais ainda. Alguns só crescem para frente. Mas nós precisamos crescer, na verdade, como ser humano, como seres humanos. E, inclusive, Deus, Ele deseja o nosso crescimento. Todo pai, toda mãe espera que os seus filhos, embora sejam lindos bebezinhos, elas não querem que fique para sempre assim, desse tamanho. Senão tem alguma coisa anormal, fisicamente falando, tem que crescer, não é? E até às vezes quando a pessoa cresce demais, parece, nossa, sabe que sua mãe deu muito fermento para você, cresceu demais, ficou grandão. Mas na verdade nós queremos que os nossos filhos cresçam. E Deus também, Ele nos ensina. Davi, ele tinha um filho ainda jovem, o Salomão, e ele falou assim: olha, Salomão, tenha coragem e seja homem. Você vai assumir o trono no meu lugar. Seja homem. Quer dizer, você precisa crescer. Você precisa crescer para assumir
essa posição. A Bíblia também fala que existe espiritualmente agora, né, ou humanamente, espiritualmente falando. Paulo fala, ou o escritor de Hebreus fala para a igreja assim: vocês já eram para estar comendo alimento sólido, mas ainda estão precisando de leitinho, de leite, né, como se fossem crianças, como meninos. Então nós precisamos sempre atentar que nós, chora, fala alguma coisa, fala assim, é uma criança. Quando acontece isso lá no meio do culto, até uma criança que está falando, uma criança que está chorando. A gente percebe a voz, reconhecemos a voz de uma criança. Assim também nós reconhecemos pela nossa fala se nós somos adultos ou somos crianças, através do conteúdo que nós falamos, não é? Eu lembro que quando era criança, né, qual que era a nossa conversa, o conteúdo da nossa conversa? É o He-Man, era a She-Ra, era o Capitão Caverna, né? E a gente falava sobre isso. Aí depois, né, com o tempo, aprendi a ouvir minhas filhas, a Dora Aventureira, a Ladybug, né? E assim vai, a conversa de criança, conteúdo de criança. Mas à medida que nós crescemos, a conversa vai mudando. A gente não fala tanto mais de super-herói, né? A gente não tem mais esse conteúdo, porque esse conteúdo já ficou para trás. Você percebe que a gente começa a falar de coisas de gente grande, né, irmão? De contas para pagar, de responsabilidades. As nossas conversas vão mudando, as palavras vão mudando. E é interessante que quando então a gente cresce, a nossa conversa tem um outro nível, tem um outro tipo de fala. E é interessante que as nossas palavras, a Bíblia diz, as nossas palavras são como sementes. E aquilo que a gente fala, a gente precisa meditar, né, e falar adequadamente como gente grande, para que a gente tenha resultados melhores, resultados satisfatórios. Então mude as suas falas. A Bíblia diz que a fala, o poder da palavra que sai da nossa boca é tão grande que pode haver vida ou morte. Então quando a gente é criança, eu vou pegar você, vou bater você, vou matar você. É coisa de criança isso aí, irmão. Coisa de criança. Agora a gente não é criança mais. A gente talvez brincava com coisas sérias, ou coisas sérias a gente brincava, né? Enfim, mas agora nós crescemos. Então a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus falou: haja luz, e houve luz. Haja águas, e houveram águas, ou haja separação entre a terra e água. Haja os luminares. Deus falou e aconteceu. Então quando a gente cresce, as nossas falas precisam crescer também. Quando a gente se torna grande, cresce no sentido de receber o amor, de compreender, desejar e mudar e crescer, as nossas falas mudam. Se lá no chão da empresa, lá no ambiente de trabalho, as pessoas têm um comportamento e certas falas, mas chega alguém, gente grande ali, que começa a falar diferente, começa a falar de visão, de expansão, de melhora ali no ambiente de trabalho, de maior produção, aquela pessoa vai ficar no chão de fábrica por pouco tempo. Logo ela vai ser promovida, vai ser um chefe, vai ser quem sabe o gerente, por que não dizer até mesmo o proprietário da empresa, porque as nossas falas revelam a nossa maturidade na vida, a nossa visão. Por isso é importante demais nós vigiarmos as nossas palavras, porque gente grande, a conversa, irmão, é outro nível. Crianças falam de outras pessoas, pessoas comuns, né? Ou seja, fofocam, ficam maldizendo. Tem gente que às vezes tem tempo para isso, estão num trabalho. Criança não trabalha, a criança não tem responsabilidade com nada, então acaba às vezes falando um monte de coisas que não precisa. Então algumas pessoas ainda não cresceram nesse aspecto, e às vezes as suas palavras é falar mal dos outros, é falar, criticar alguém que está fazendo, é dizer, se fosse eu faria diferente, e falar mal dos outros mesmo. São crianças,
São crianças que não cresceram ainda, acham que pelo muito falar serão ouvidos. Mas quando a gente cresce, a conversa é outro nível. Então crianças, elas falam de outras crianças, de outras pessoas. Pessoas comuns, elas falam de coisas, mas gente grande fala de projetos, de grandeza, de coisas melhores. Observe que Deus nos levanta para nós sermos profetas. Então escute, não use inclusive as suas palavras para descrever a situação, use as suas palavras para mudar a situação. Diga assim: não vou usar minhas palavras para descrever a situação, mas para mudar a situação. Então não adianta eu ficar falando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu falar, porque todo mundo fala o que acontece. É normal a pessoa falar o que está sentindo. Estou sentindo medo, sentindo dor. Eu estou com falta de dinheiro. Essa é uma fala que muita gente fala mesmo. A situação minha está difícil, eu não tenho ninguém para me apoiar e tal. Ela está descrevendo a sua situação. Até papagaio faz isso. Ele conta, ele fala, ele aprende a falar, ele repete as palavras. Mas gente grande, ele profetiza sobre a salvação. A Bíblia diz lá no vale de ossos secos, o profeta Ezequiel estava ali e ele viu aqueles ossos todos secos espalhados ali, e Deus falou com ele: filho do homem, levante-se e profetize, fale para os ossos, haja vento dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos, depois fala para eles: vai crescer carne, vai crescer pele, e sopra o fôlego de vida. E ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Levante a sua mão direita. Deus te chamou para ser profeta, para declarar. Você é homem de Deus, é gente grande, não precisa relatar o que está acontecendo, você precisa declarar o que vai acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Eu já estou sendo curado, Deus está comigo nesse negócio, essa empresa vai prosperar. Está difícil, mas não está impossível. Deus está comigo, Ele já me deu a vitória. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Só um profeta de fé pode mudar a situação pelas palavras da sua boca. Então para de falar como que está a sua família, começa a profetizar: a minha família vai ser transformada, já está, Deus está trabalhando na situação. Aleluia, estou desempregado agora, mas já estou com o coração, com as palavras declarando que já estou empregado, as coisas vão acontecer. Há uma porta de emprego aberta para mim e logo eu vou ocupar esse lugar. Aleluia, aleluia. Outra coisa aqui, nós quando crescemos, nós mudamos os nossos sentimentos. Ele fala assim: quando era menino, eu falava como menino. Depois ele fala assim: eu sentia como menino. Eu sentia como menino. Semana passada eu falei a importância, do QI e do IE. O QI é o quociente de inteligência. Antigamente as pessoas valorizavam muito o QI. É claro que ainda precisa ter um bom QI, que é o quociente de inteligência, é estudar, é se aperfeiçoar, estar preparado mentalmente. Mas hoje se valoriza tanto quanto o IE, que é a inteligência emocional. Inteligência, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não dá certo em nada. Não dá certo na empresa, não dá certo na igreja, não dá certo no relacionamento amoroso, não dá certo em nada, porque tem uma inteligência emocional fraca, pequena, é criança ainda. Então eu vou dizer para você que você e eu, nós somos do tamanho das nossas emoções. Diga assim: eu sou do tamanho das minhas emoções. As emoções de uma criança são diferentes das emoções de um adulto. E é interessante que Paulo fala assim, que quando era criança, eu sentia como criança. Então nós temos uma idade do nosso corpo e nós temos uma idade das nossas emoções. Você pode encontrar às vezes pessoas com 40, 45 anos, que ainda, você percebe que emocionalmente falando é uma criança. Então nós precisamos transicionar a nossa vida para o crescimento, aprender a reagir às situações. Por exemplo, uma pessoa que ainda tem uma infantilidade emocional, quando você critica aquela pessoa, ela fica down, ela desiste dos projetos.
Como é que você se sente? Não estou dizendo como que você reage no aspecto de dar murro, de xingar, de brigar, mas como você se sente quando Deus diz não para você? Quando seus pais dizem não, ou alguém, algum parente, amigo fala, não posso, não dá, não vou te entregar. Aí está a sua inteligência emocional. Como é que você lida com isso? A sua maturidade emocional. Quando uma outra pessoa é promovida, você está trabalhando direitinho e tal, e o outro também está, e o outro é promovido, o outro compra um carro zero, a pessoa, nossa, ela cresce, ela casa, e você não dá certo, não está dando. Como é que você se sente? Como é que você se vê nessa situação? Aí está a sua inteligência e a sua maturidade emocional. Quando você erra, você assume o erro, ou você fica se justificando? Porque às vezes nós erramos, é igual a criança, você não ensina a criança a mentir, né? Às vezes ela faz alguma coisa errada e ela mente, dizendo, não, eu não fiz. Você sabe que fez. Às vezes você até tem provas, mas ela ainda é uma criança, ela está crescendo. O problema é quando a gente mente, já sendo gente grande, né? Corporeamente falando. É difícil quando a pessoa ainda tem lá dentro do seu coração complexos, angústias, mágoas, mesmo carregando a Bíblia, as promessas de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, ainda tem dificuldade quando não convidam você para a festa. Como é que você se sente? Quando existe uma comemoração, mas você não é chamado para fazer parte. É interessante, a Bíblia nos fala, por exemplo, que Sansão era muito forte, fisicamente. Certa vez no caminho, veio um leão, ele rasgou o leão, abriu, matou o leão com a mão. Ele era forte a ponto de vencer 1000 homens, se não me falha a memória, com a cabeça de um jumento. Foi batendo em todo mundo, matando todo mundo com a cabeça de jumento. Que coisa doida. Muito forte fisicamente. Monstrão. Fortão mesmo. Mas emocionalmente fraco. Diz até que o cabelo de Sansão era tão comprido dali e lá. Procurava sempre o colo das mulheres para receber consolo. Se meteu com gente de julgo desigual. Tinha um corpão, saradão, fortão, mas emocionalmente falando, era uma criança. E a Dalila descobriu essa infantilidade quando brincava com ele. Você não revela para mim onde está a sua força. Ele acabou revelando de tanta insistência, e ela foi lá e tacou a tesoura e acabou. O Sansão perdeu os olhos. Graças a Deus que no final da vida, lá na cadeia, lá no cárcere, ele cresceu. E quando ele cresceu, ele falou assim para Deus: Deus, morra eu com os filisteus. E ele derruba o templo de Dagon. Forte isso. Mas observe, nós precisamos sempre pedir a Deus: Deus, me ajude a lidar com as situações das minhas emoções, Senhor, porque a sua posição determina o tamanho da sua oposição. Diga assim: a minha posição determina o tamanho da minha oposição. Porque sempre vai ter gente para te criticar, sempre vai ter gente para dizer que isso está errado, que isso não é assim, deveria fazer de outra forma. Sempre vai ter, ficou feio. Às vezes ficou mesmo, né? Daí, se ficou feio, vou fazer de novo então, ou vou desistir, vou fazer outra coisa. Mas não precisa entrar em crise por causa disso. Então, quanto mais você cresce, quanto maior a sua posição,
maior será a sua oposição. Ninguém atira pedras em árvores que não dão fruto. Se você dá mais fruto, mais pedras vão vir contra você. Então, as suas emoções têm que ser fortes e saudáveis, você tem que crescer. Porque do tamanho, se você é pai, você tem uma oposição maior. Se você é solteiro, você tem uma outra oposição. Ou seja, nós precisamos entender. Paulo ele fala assim em 2 Coríntios 6:12: não tendes limites em nós, mas estáis limitados pelos próprios afetos. Então, se você cresce, as críticas também crescem. Eu quero estar no altar, eu quero ser uma diaconisa, eu quero ser... Se prepara que vai ter maior oposição de seres humanos e de espiritualidade maligna também, que vai tentar barrar e paralisar você. Infelizmente, algumas pessoas podem até ter inveja. Você cresce, você comprou um carro bacana, você, materialmente falando, você está indo bem, vai ter mais oposição. Se você é um líder comunitário, está fazendo um grande trabalho, enquanto você não faz nada grande, ninguém se opõe, irmão. Está normal, está na média. Mas se você faz algo maior, as pessoas vão se opor. Então, observe isso. Nós precisamos entender que só os nossos afetos podem nos limitar, como Paulo fala em 2 Coríntios 6:12: não tendes limites em nós, mas estáis limitados pelos próprios afetos. Muitas vezes Deus tem coisas maiores e tremendas para nós, e não há limites para mim, mas as minhas emoções podem me limitar. As minhas emoções podem me tornar miúdo, criança, pequeno. Sempre que alguém te oferecer algo maior para você realizar no reino, saiba que você está crescendo, porque coisas grandes são entregues para as pessoas que já estão sendo responsáveis para cuidar delas. Louvado seja Deus. Quando era menino eu sentia como menino, mas quando cresci, acabei com as coisas de menino. E eu encerro falando o terceiro ponto que ele fala aqui: quando era menino, eu pensava como um menino. O menino tem um tipo de mentalidade. O adulto, a mente dele é diferente. Se você der 20 mil reais para um menino, ele vai e compra um iPhone 16. Se você dá 20 mil reais para um adulto, ele paga as contas, começa a vender alguma coisa e volta para você depois de 90 dias com 40 mil reais. Não, pastor, é impossível. Você já tentou? Porque o menino, a mentalidade dele é de um jeito, mas o adulto, ele pega aquilo que lhe deram, ele trabalha aquilo e multiplica. Fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. A mentalidade é tão importante, gente. Quando alguém faz uma cirurgia bariátrica para redução de peso, tem que aprender a comer pouco. Alguém já disse assim, que essa cirurgia é uma enganação, que na verdade é a mente da pessoa que tem que mudar, o tamanho da mente, não o tamanho do estômago. Interessante isso tudo, porque você percebe também que pessoas que fizeram a cirurgia, às vezes não aproveitaram a oportunidade. A gente percebe que existe a mente carnal e a mente do salvo. E Paulo fala assim em Romanos 12:2: transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos sempre entender que inclusive a nossa mente é o campo de ataque de Satanás, é o alvo do diabo. O diabo começa muitas vezes a atacar o nosso pensamento, dizendo para nós, ninguém está falando, mas ele diz: você não serve, você não presta, você não dá certo, tudo que você coloca a mão acaba. E começa a dizer que a gente nunca vai chegar lá, que as coisas estão muito difíceis. A mente muitas vezes é atacada pelas forças malignas. Mas eu quero dizer para você
Se você tem bens materiais e eles são roubados, pode ser roubados. Você tem coisas que você conquistou, que pode enferrujar, pode estragar, pode quebrar. Mas ninguém pode tirar e roubar o seu entendimento. Ninguém consegue, destruir a sua capacidade mental, desde que você esteja confiando em Deus de todo o coração e não se apoiando apenas no seu conhecimento, mas usar o seu conhecimento como uma alavanca, como uma projeção para a sua vida, como pai, como marido, como profissional, como servo de Deus, como líder de uma célula. Você usar a sua mente a favor de si mesmo e não contra si mesmo. Então Paulo fala assim, que quando era criança, quando era menino, eu pensava como menino, porque quando a gente adquire o conhecimento, a gente aprende o caminho das pedras, a gente aprende as dificuldades da dureza da vida, mas também nós aprendemos o caminho da alegria, o caminho da paz. Nós temos nós aprendemos que é possível a gente sair da situação difícil. Eu quero dizer para você, ainda tem jeito para você. Sexta-feira eu preguei sobre isso. Diga assim, fala o seu nome. Como é o seu nome? Ainda tem jeito, assim, tem jeito sim, é essa frase. Diga assim, André, fala o seu nome. Tem jeito sim. Os especialistas dizem que quando a gente fala algo, uma mentira, 3 vezes a afirmação de uma mentira começa a se tornar verdade na vida de uma pessoa. Está amarrado, né, irmão? Se é mentira, é mentira. Mas se isso for verdade, 3 vezes uma mentira passa a ser verdade, passa a ter sentido. Então você tem que afirmar verdades para a sua mente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Meu Pai me ama tanto, tanto, tanto. Você precisa declarar palavras de afirmação como gente grande, porque haverá momentos que ninguém vai falar para você. É você que vai ter que falar para si mesmo. Eu tudo posso. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Então eu quero aqui lembrar que quando o nosso conhecimento é miúdo, nós nos tornamos vulneráveis. A Bíblia diz que os bereanos, eles eram mais espertos, mais inteligentes, mais bem preparados que os outros, que quando ouviam o apóstolo pregar, eles iam conferir na Bíblia se aquilo que estava sendo dito era verdade. Busque o conhecimento. Em Oséias fala assim, o meu povo, Deus está dizendo para o povo de Israel, o povo hebreu, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então procure estudar, procure aprender, faça parte da escola bíblica, estude, faça faculdade, cresça no sentido dos seus pensamentos, porque não dá para vivermos o hoje, a atualidade, com as ideias antigas. É claro que existem princípios, e princípios é uma coisa, mas ideias às vezes são outras. Nós precisamos nos atualizar sem perder os princípios da palavra de Deus, dos bons modos, é claro, e sempre crescer nesse aspecto, entender que as coisas são diferentes, em alguns aspectos são diferentes, e não deixaram de ser boas porque são diferentes. Então, meu querido, hoje você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, vamos participar da ceia do Senhor, porque Deus tem nos dado a alegria de crescer, de amadurecer, de melhorar. Agora, 3 pensamentos para encerrar. Primeiro, pensamento correto, bíblico: você é filho de Deus. Eu vou dizer de novo: você é filho de Deus. Com moeda ou sem moeda, com cabelo ou sem cabelo, com pouca idade ou com muita idade, com pouca fé ou muita fé, você é filho de Deus. Todos que receberam Jesus Cristo, Deus lhe deu o poder de se tornarem seus filhos. João 1,12. Eu sou filho de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Fala assim então: Pai, obrigado, porque o Senhor me adotou. Está fraco esse aí, né, irmão? Diga de novo: Pai,
Fala para ele ouvir, vai. Pai, muito obrigado, porque o Senhor me adotou, e hoje eu sou teu filho. Você tem o DNA de Deus, você tem a presença de Deus na sua vida. Outro pensamento correto: você é herdeiro de Deus. Diga assim: eu sou herdeiro de Deus. A Bíblia diz que tudo que Jesus herdou, nós somos co-herdeiros com Ele. Lá em Romanos 8, se não me falha a memória, Deus nos fez co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo recebeu, nós estamos recebendo e recebemos dele e com Ele, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito, é uma herança que nós recebemos, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Você está aqui, mas não é daqui, você é da glória. Você está numa situação agora, mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. E lá em Gálatas capítulo 4, vamos abrir lá no versículo 1, prometo que eu vou encerrar agora. Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo ele fala assim: digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vou repetir: digo porém que, eu digo que o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então, nós somos já donos de tudo, nós somos herdeiros, mas se eu for criança, eu vou viver como escravo, porque a minha filha pode dizer assim: pai, deixa eu usar o seu carro. Eu falo assim: não, filha, o carro é seu, o que é meu é seu também. Só que, Paola, você tem 15 anos, ainda não. Mas já é seu. É só você crescer mais um pouco, é só amadurecer mais um pouco. Deus nos deu tudo. Você é cordeiro com Cristo. Só que muitas vezes, enquanto a gente é menor ainda, é criança ainda, a gente às vezes acaba agindo, vivendo como escravo, vivendo como se não tivesse nenhuma herança, às vezes murmurando, se sentindo mal, pensando erradamente. Mas a palavra de Deus é luz que esclarece, ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. E conforme a palavra de Deus, você está aqui hoje para você crescer. Então a cura que você precisa já é sua, o salário que você precisa já é seu. Eu vou repetir. Eu acho que nós não entendemos muito bem. O salário, a renda, o recurso que você precisa já é seu. Então cresça e glória a Deus. Eu e você, nós estamos aqui para crescer. Quem veio aqui para crescer, cresce agora, cresce, levante, cresce agora, cresce, está crescendo agora aí. Levanta as mãos para o céu agora, está crescendo. Cada culto que você ouve a palavra de Deus, você está crescendo. Cada célula que você participa, que você arregaça as mangas para liderar e falar da palavra, você está crescendo. Quando você está falando da palavra, você está falando coisa de gente grande. Quando você está pensando, vai dar certo, Deus está comigo, você está agindo como, pensando como gente grande. Quando você está se sentindo amado, querido, abraçado, você está vivendo como gente grande, porque de fato o teu pai te carrega no colo, ele te fortalece, ele te sustenta em todas as coisas. Não te desanimes. Vamos voltar aqui, o pessoal da música. A luta logo passa e a alegria cedo vem. Com as suas mãos erguidas ainda, grandão, levante as mãos aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ser mais e mais, nos ajude a nos posicionar como adultos, ó Deus, nos ajude, Senhor Jesus, porque eu posso ainda não estar onde eu gostaria de estar, mas eu estou feliz por saber que eu estou no caminho certo. Eu estou feliz por fazer parte, ó Deus querido, da tua família aqui na terra, da tua igreja. Eu estou feliz, Senhor, por saber que tu estás aqui
e é como um pai que ensina o seu filho, que olha no olho, que mostra como se faz, e diga: você também vai fazer, meu filho, você vai fazer, minha filha, porque eu te gerei, eu te amo, eu dei a minha vida por você, eu trabalho por você. Às vezes você não percebe, mas eu estou trabalhando. Às vezes enquanto você está brincando, eu estou trazendo sustento para você, eu estou investindo na sua educação. Deus, tu és maravilhoso, Pai, tu és maravilhoso, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que cresçamos, que encontremos um coração sábio, Senhor, em nome de Jesus. Traga crescimento para esta mamãe, para este papai, traga crescimento para este jovem, Senhor. Ó Deus querido, que tem já se destacado lá na escola. As pessoas dizem: nossa, ele é diferente, ele tem uma mente diferente. Os invejosos dizem: ele é um nerd. Os invejosos dizem assim: fulano é esquisito. É porque ele é gente grande. Oh, la madestá becandalabacheia. Oh Senhor, alguém pode chamar de Caxias, alguém pode chamar de fanático, não importa, eu sei quem eu sou. Esta pessoa sabe quem ela é, Senhor, em Ti. Ela já adquiriu, Senhor, a grandeza, ela já se veste como adulto, ela já sabe que roupas colocar, que ficam bem, que servem bem na pessoa dela, e causam, Senhor Jesus, um Deus querido, um maior respeito para com os de fora. Essa pessoa que cresceu já sabe, Senhor, aonde investir, já sabe, Senhor, o tempo certo, o jeito certo de falar. Nos ensina, Senhor, nos faça gente grande, em nome de Jesus. Coloque a mão.